abençoe todos vocês, todos, indistintamente. Não importa quem você é, quem você foi, o que você faz ou deixa de fazer, se você é bom, se você é mau, não importa quem você é, o que importa é o seguinte, que Deus tenha compaixão de todos nós, tenha compaixão de você como Ele tem tido compaixão comigo, e Ele seja com você hoje e sempre. Porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam abençoados. Só que as bênçãos de Deus dependem das nossas decisões. Isso mesmo. Deus não abençoa de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Ele deu a sua palavra. Quando ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão deixou tudo para trás e foi. Então ele veio a ser o grande Abraão. O Abraão que gerou a tribo de Judá, que gerou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obediência traz as suas consequências abençoadas. A desobediência, segundo a palavra de Deus, é rebeldia, é rebelião contra Deus. Então, se você não pautar a sua vida dentro desses termos, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai brigar, lutar, vai fazer das tripas coração, vai chegar no fim, você vai ficar desanimado. Porque tudo depende de decisões. Olha só, e eu quero, antes de falar do 5º degrau da humildade para chegar até ao trono do Altíssimo, eu quero que você aprenda essa lição do que significa obedecer à palavra de Deus e o que significa desobedecer. Nós temos aqui no texto de 1 Reis, capítulo 13, por favor, seria bom que você acompanhasse a leitura para você entender melhor, não só ouvir, mas ler e acompanhar com os seus olhos, o seu pensamento, para que você saiba como Deus age em relação a todos nós, indistintamente. Veja só, no capítulo 13 de 1 Reis, diz o texto o seguinte, é uma história extraordinária, magnífica, mas que dá um exemplo claro de como Deus trata seus servos e não servos. Presta atenção. E eis que, por ordem do Senhor Deus, veio de Judá, lá de Jerusalém, até Betel, um homem de Deus. E Jeroboão, que era o rei lá em Betel, estava junto ao altar para queimar incenso. Ele, rei, queimando incenso. Desobediência total a Deus. Rebeldia total contra Deus. Só que ele queimava incensos à idolatria, aos ídolos. E mesmo que fosse para Deus, ele não tinha autoridade para fazê-lo. Ele tinha que se sujeitar ao sacerdote. Mas ele quis fazer isso. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor. Agora veio o homem de Deus e clamou contra a ordem, por ordem do Senhor, contra o altar que Jeroboão estava oferecendo sacrifícios. E disse, altar, altar, falou para o altar, assim diz o Senhor,
Eis que um filho nascerá à casa de Davi, lá de Jerusalém, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, sobre você, ó altar, sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso. Então, os sacerdotes que estavam queimando incenso, a idolatria, queimando, sacrificando para os ídolos, eles iriam ser sacrificados. Diz assim, Josias, o qual sacrificará sobre ti, altar, os sacerdotes, ídolos, os sacerdotes que sacrificavam no altar, que era idolatria, que era radicalmente contra Deus. Que sacrificam, ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso. E ossos de homens se queimarão sobre ti. Quer dizer, ossos humanos como os demais sacrifícios. Veja, presta atenção, hein, minha amiga e meu caro amigo. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. O altar, esse altar. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que tinha vindo lá de Judá, de Jerusalém, que clamara contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pegai-o, pega esse cara aí. Em outras palavras, que era o homem de Deus que Deus havia enviado. Mas quando ele estendeu a sua mão, ela se secou e não podia tornar a trazê-la para si. Na mesma hora, a sua mão secou. Na mesma hora, a sua mão secou e não podia torná-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar. Quer dizer, o altar se abriu e derramou-se cinza no altar, ou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei com a mão ressequida, disse ao homem de Deus, roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus, suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu imediatamente e ficou como antes. E então o rei, grato, disse para o homem de Deus, vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. O rei convidando o sacerdote para ir para a casa dele. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Quer dizer, o homem de Deus estava revoltado contra a idolatria que se praticava naquele lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Quer dizer, ele veio
Deus o chamou lá de Jerusalém, praticamente, para vir fazer cumprir essa missão. Ele veio lá de Judá, que estava em Jerusalém. E o profeta, então, disse para o rei: eu não vou contigo, nem que você me desse a metade dos seus bens, eu não vou contigo. E assim, foi por outro caminho. Por quê? Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E aí, agora olha só, presta atenção, hein? Presta bastante atenção. Você que gosta de julgar, você que diz: poxa, mas o pastor saiu, o bispo saiu, o Beltrano saiu, está saindo tanta gente e tal da igreja, etc, etc, etc. Presta atenção, hein? Muita atenção, porque aqui nós vemos uma clara demonstração do que diz o coração e o que diz a razão. Deus é razão, Deus é palavra, Deus é inteligência. E quando ele fala, tem que ser obedecido. Não há como não obedecer. Não interessa se você sente vontade ou não sente vontade. Você tem que obedecer. Se a gente der ouvidos à voz do coração, a gente nunca vai obedecer a palavra de Deus. Essa é a realidade. Porque o coração é enganador, cruel. Aí diz, nós estamos falando de um homem de Deus, que Deus chamou lá de Judá, trouxe lá de Jerusalém, para falar com o rei de outra terra, de outra cidade. E morava em Betel, onde estava o rei, um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai, quer dizer, o velho profeta: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou, e foi após o homem de Deus. E achou-o assentado debaixo de um carvalho. E o profeta velho disse ao homem de Deus: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então o profeta velho lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém, o homem de Deus disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Resposta fria, dura e aparentemente grossa para com aquele profeta velho. Porque aí ele justifica, o homem de Deus justifica: porque me foi mandado, olha só, me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Quer dizer, o homem de Deus estava absolutamente consciente das suas obrigações, do que tinha que fazer.
E ele lhe disse, o profeta velho, olha só, o profeta velho mentindo, disse para ele, olha, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, olha só, um anjo, mentira dele, dizendo, faze eu voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Mentiu-lhe. O profeta velho mentiu para o homem de Deus. E o homem de Deus pensou que, por causa dele ser profeta velho, um profeta antigo, experiente, ele tinha realmente estado com o anjo, ele pensou, né? O homem de Deus pensou que ele realmente tinha sido visitado pelo anjo, lhe deram aquela ordem. Então, o que ele fez? O que o homem de Deus fez? Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha só. Ele fez justamente o oposto do que Deus havia mandado. Mas fora enganado pelo profeta velho, que não queria ficar por baixo, não queria ficar desconhecido, queria aparecer. E sucedeu que, estando eles à mesa, olha só, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltado. Agora veio a palavra de Deus ao profeta velho. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus lhe mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Viu? Viu, minha amiga, meu amigo? Você vê? Leia depois com carinho, devagarzinho, com atenção, esse texto. Todo ele, você vai ver. O profeta velho induziu o homem de Deus, que não dá nem o nome, só diz que ele era um homem de Deus, que foi cumprir uma missão junto ao rei Jeroboão, e cumpriu a sua missão. Só que na volta, ele deu ouvidos à voz do profeta velho. O profeta velho o mentiu, enganou, e disse, não, o Senhor apareceu para mim, um anjo veio e disse para você voltar comigo e comer na minha casa e beber e descansar um pouco. O que aconteceu com o homem de Deus? Você vai ver depois o resto da história, que um leão o pegou e o matou. O leão, amando de Deus, matou o homem de Deus, que lhe havia obedecido a primeira parte da sua missão, mas na segunda parte ele falhou, ele desobedeceu. Então o leão foi lá e o estraçalhou. E ainda disse, pela boca do profeta velho, o teu corpo, teu cadáver não vai entrar na sepultura de teus pais, que era uma humilhação. Então, amiga e amigo, o homem de Deus, em princípio, obedeceu na íntegra a palavra de Deus. Mas quando apareceu um homem, um profeta velho, que era, obviamente, um aposentado, porque ele não deveria estar ali falando com o homem de Deus, porque o homem de Deus era o profeta no lugar dele agora. O profeta velho
o enganou e o fez desobedecer à palavra de Deus. Aí você diria, bispo, não é injustiça da parte de Deus? Foi justamente o que eu pensei quando eu li esse texto a primeira vez, lá atrás, no início da minha carreira. Quando eu li, eu fiquei revoltado, mas fiquei revoltado assim. Falei, poxa, mas isso não é justo. Ele foi enganado, Senhor. Ele foi enganado. O profeta velho enganou o homem de Deus. Ele não teve culpa. Ele teve culpa, sim. Ele teve culpa. Hoje nós sabemos, hoje nós temos entendimento que o homem de Deus, apesar de ser homem de Deus, que tinha feito a mão do rei ressecar e depois tornado a saúde perfeita, aquele homem de Deus, tinha vindo lá de Jerusalém, Judá, justamente para cumprir uma missão. Mas quando ele cumprisse a sua missão, ele tinha que vir embora por outro caminho e não comer esse pão nem beber esse água na casa de ninguém. Tinha que vir direto para casa. Mas ele desobedeceu. Porque ele foi enganado pelo profeta velho. O profeta velho não ia perder nada. Quem perdeu foi o homem de Deus. Ele foi estraçalhado pelo leão. E o leão não comeu o jumento. O leão não fez nada com o jumento. Você pode ler a história, bacana a história. O leão cumpriu a missão dele, estraçalhou o homem de Deus. Porque ele desobedeceu à palavra de Deus. Ele sabia, ele tinha consciência de que não podia voltar, ainda que lhe aparecesse um anjo e lhe falasse, não, volta para trás, vai fazer isso. Ele não podia desobedecer à palavra de Deus, à ordem de Deus. E assim são as pessoas, elas julgam pelas aparências e se esquecem de que o homem de Deus, ele não pode dar ouvidos a ninguém, nem a profeta novo, nem a profeta velho, a ninguém, senão a palavra de Deus. Porque quando a pessoa, movido pelo sentimento, porque o homem, o profeta velho, movido pelo sentimento, quis dar um agrado para aquele servo de Deus, queria honrá-lo, mas Deus não havia mandado ele fazer aquilo. Ele simplesmente tentou e ele conseguiu levar o homem de Deus a pecar contra Deus. E por isso ele foi morto pelo leão. Quem fez? Deus. Você entende, amiga e amigo? Por que essa campanha, na subida até o trono do Altíssimo neste domingo? Por que você deve ir não pensando no coração, não pensando no sentimento, não indo por causa da música, do oba-oba, o ambiente gostoso da igreja? Você vai subir no altar, isso não vai resolver o seu problema. Nem você vai levar aquela oferta generosa para colocar no altar. Não vá pensando em dar suas ofertas, pensando simplesmente em agradar a Deus. O que agrada a Deus é obedecer à sua palavra. É isso que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Então contrarie o seu coração, contrarie os seus sentimentos. Deixe de fazer a sua vontade, faça a dele. Aí você vai agradar a Deus. Quer dizer, não vem com aquela conversa mole para boi dormir, não, porque Deus sabe o que está no coração de cada um de nós. Não vem com baboseira, aleluia, graças a Deus, eu te louvo, eu te amo, eu te amo.
e no fundo é apenas hipocrisia. Amiga e amigo, avalie a sua vida, porque a maior oferta que nós podemos oferecer a Deus é a nossa obediência à sua santa palavra, é a submissão à sua palavra, porque Ele é Deus e nós somos meros humanos, nada além disso. E pela misericórdia e compaixão dele é que nós somos aceitos, por causa do Filho dele que desceu aqui no mundo e deu a vida dele por nós. Esse sim deve se ouvir. Quando Pedro, Tiago e João estavam lá em cima, no Monte da Transfiguração, apareceu também Elias, o profeta, e também apareceu Moisés. Mas Jesus estava ali junto com os discípulos. Então ouviu-se uma voz do céu que lhes disse, eles ouviram essa voz do céu, eles viram Moisés, que era o grande líder de Israel, eles viram Elias, o grande profeta Elias, que não experimentou a morte, mas Deus falou a Jesus e apontou para Jesus, a ele ouvir. Mesmo que apareça Moisés para você, mesmo que apareça Elias para você, quem quer que seja, nós temos que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Por isso que você deve sempre avaliar, pesar mesmo, se o pastor, o bispo, quem quer que seja, da igreja, quem quer que seja, está falando do que está escrito na palavra de Deus ou está falando da vontade dele. Você tem que examinar as minhas palavras. Se elas estão de acordo com a palavra de Deus ou se estão de acordo com os meus sentimentos, a minha cabeça. Minha amiga, meu amigo, se você quer ser bendito do Senhor, ouça a palavra dele. Siga a palavra dele. Obedeça a palavra dele. Você não vai precisar de sorte, você não vai precisar de ganhar na loteria esportiva, você não vai precisar de nada, de ninguém. Você vai ficar na dependência dele. E ele vai sustentar você, ele vai te dar tudo o que você precisa e muito mais. Por isso, quando você subir no altar neste domingo, vá com o coração despojado de qualquer ressentimento, qualquer dúvida, qualquer medo, mágoas. Vá com o coração limpo. Vá com o coração limpo, porque é como diz aqui o texto sagrado, tendo os corações purificados da má consciência. Coração purificado da má consciência é aquele coração limpo. Você entra na presença de Deus, meu Deus, eu não tenho ressentimento contra ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu sou o que sou, eu venho aqui entregar a minha vida. O que eu sou, eu entrego nas tuas mãos, o que eu tenho, eu entrego nas minhas mãos, que é o meu coração. A minha oferta é o meu coração. Sincero, verdadeiro. Eu estou aqui para te agradar. O que o Senhor quer que eu faça, meu Pai? Então, quando você subir no altar neste domingo, não suba pensando que a sua oferta generosa vai agradar a Deus e ele vai te abençoar. Não faça isso. Você tem que ter o coração purificado da má consciência. Eu sei que é difícil para muitas pessoas,
Normalmente, as pessoas sinceras se agarram muito ao coração. Mas você tem que se libertar desse coração, que é, digamos assim, um foco dos sentimentos enganosos, que faz você sentir-se bem em determinado momento, mas logo depois passa aquela emoção e você volta a estaca zero, volta à frieza espiritual. Então, amiga e amigo, o ambiente da igreja, do altar da igreja, tem que ser o ambiente que você vá viver 24 horas por dia. Não ter aquelas emoções, aquele sentimento, aqueles hinos bonitos, lindos, maravilhosos, que fazem a gente chorar, mas que não resolvem, porque quando saem daquele ambiente, o coração fica frio novamente, gelado outra vez. Então, vá com o coração despojado de amarguras, ressentimentos. Perdoa a pessoa que lhe fez mal. Se você não sente vontade de perdoar, não importa. O que importa é obedecer a palavra de Deus. Ele diz, perdoai. Como é que eu posso perdoar o bispo? Ore pela pessoa. Oh, meu Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo o Beltrano. Mas a pessoa não está ouvindo você, mas Deus está ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está vendo o seu esforço sobrenatural para perdoar aquela criatura, não é verdade? Então, isso equivale. Perdoa de coração. Oh, meu Deus, eu oro pela fulana, pelo Beltrano, que me fez mal, que desmanchou meu casamento, que destruiu o meu lar, que destruiu a minha vida. Eu oro por ela. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Mas essa é a oferta que agrada a Deus. Não suba no altar neste domingo se o seu coração estiver magoado. Não suba, não vá. Você vai perder seu tempo. Ainda que você pegue todo o dinheiro do mundo e leve para o altar, coloque lá, não vai agradar a Deus. Seu coração tem que estar purificado da má consciência. Então, coração purificado da má consciência significa livramento. Você está livre dos sentimentos de justiça ou injustiça. Você confia na justiça de Deus. Entendeu? Pense bem, minha amiga, meu amigo. É a sua vida, não é a minha. Se você subir no altar com o coração cheio de mágoa, ou mesmo que tenha um pouquinho de mágoa, não pode ter mágoa nenhuma, tem que estar purificado. Então não vai valer a pena. Você vai apenas subir degraus normais e depois você vai voltar da mesma forma para casa. Não vai acontecer nada. Seja sincera, seja verdadeira, seja transparente, seja franca, seja realmente o que você é, assuma o que você é. Oh, meu Deus, eu estou aqui, eu não mereço, eu nem deveria estar aqui, mas eu venho. Se o Senhor me aceita, eu perdoo o fulano, eu não sinto vontade de perdoar, Senhor. Pode falar para Deus que Ele já sabe. Eu não sinto vontade de perdoar fulano, Beltrano, ciclano. Mas, como o Senhor manda perdoar, eu quero o bem dessas pessoas, eu perdoo. Confessa isso, fale isso, de forma que o diabo ouça e também Deus, para que você, sobretudo Deus, para que você seja livre e possa sair do altar renovada, avivada, cheia do Espírito Santo, porque Deus vê esse esforço, esse sacrifício que você está fazendo, contrariando o seu próprio coração. Mas é o que resolve o problema. O remédio é amargo, é um fel, mas resolve. Isso que importa. Não é isso que você quer? Você não quer resolver a sua vida? Então, suba esse 5º degrau com o coração purificado
da má consciência. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.